meu querido irmão. Amém. Na parte de terça-feira, Deus e a humanidade juntos. Agora abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e vamos ler aqui os versos 28 e 29. Gênesis capítulo 1 e os versos 28 e 29. Aqui nós lemos: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Estão vendo que Deus, ao criar Adão e Eva, não somente criou, mas conversou com eles, relacionou-se com eles. É o Deus do relacionamento. Ele criou, ele falou com Adão e Eva, deu instruções para Adão e Eva de como eles deveriam viver, de como eles deveriam comer. Queridos, este é o Deus pessoal, amigo que a Bíblia nos revela. É o seu Deus, é o meu Deus. É que conversa conosco, que nos ama individualmente como se nós fôssemos o único para ser amado. Por isso a Bíblia diz: e Deus os abençoou e lhes disse: frutifiquem, multipliquem-se e encham a terra, e sujeitem a terra e dominem sobre os peixes do mar. Nós não fomos criados no reino animal, nós fomos criados acima, num reino superior, o reino espiritual de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, participantes da natureza divina. Portanto, queridos, o reino espiritual de Deus é o nosso reino. Porém, o pecado nos derrubou do reino espiritual de Deus e nos colocou no reino animal. Mas no reino animal tudo é governado por instintos. Deus não quer que você seja governado por instintos. Por isso, através de Jesus Cristo, nós somos transportados de volta para o reino espiritual de Deus, porque somos gerados pelo Espírito Santo. A natureza santa de Jesus, ela é gerada em você e em mim. E nós somos transportados para o reino da luz, o reino espiritual de Deus. E ali não somos governados por instintos. Nós somos governados pela razão. Nós pensamos, nós agimos em submissão ao nosso Deus. Nós escolhemos servir e amar o nosso Deus, o nosso Pai. Aqui diz: e Deus abençoou-os e disse: frutificai e multiplicai-vos. Embora a ordem para que Adão e Eva frutificassem, multiplicassem, a ordem de que Adão deveria conhecer Eva para gerar filhos e povoar a terra foi dada no jardim do Éden, antes do pecado. Porém, queridos, existe uma indagação: será que Adão realmente conheceu Eva lá no jardim do Éden? Será que ele teve relação sexual com ela lá? Queridos, sem querer ser polêmico, mas crendo exatamente no que está escrito na Bíblia, a Bíblia diz claramente aqui em Gênesis capítulo 4. Percebam que em Gênesis capítulo 4, depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, depois que eles pecaram e foram expulsos do jardim do Éden, Gênesis capítulo 4, verso 1 diz: e conheceu Adão a Eva. Ora, aqui está falando que ele conheceu Eva após a expulsão do jardim do Éden. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Queridos, Deus, ao criar Adão e Eva, deu para eles a sexualidade. É uma bênção. A sexualidade é algo sagrado. Juntamente com o sábado, a sexualidade no casamento é sagrada. Mas aqui está dizendo que Adão conheceu Eva após a expulsão do jardim do Éden. E agora, queridos, vamos ler Gênesis capítulo 1 e o verso 29. Gênesis capítulo 1, verso 29, mostra que Deus se preocupou em falar para Adão e Eva o que eles deveriam comer. Será que Deus se importa com aquilo que você come? Será que a sua religião entra dentro da sua cozinha? Será que dentro de uma geladeira? Será que dentro de uma panela que está cozinhando em cima do fogão? Será que existe alguma religião dentro de uma panela? Sim, queridos.
Deus está presente, a religião do nosso Senhor Jesus Cristo entra na nossa cozinha, na nossa geladeira, na nossa panela e mexe com aquilo que nós comemos e bebemos. Porque Deus prescreveu uma dieta alimentar para os seus filhos. Aqui em Gênesis capítulo 1, verso 29, e Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Então, meus queridos, Deus se preocupa com aquilo que você come. Por isso, Deus nos deu a orientação de comermos aquilo que dá semente. É o vegetarianismo. Queridos, este estilo de vida, estilo de vegetarianismo, não se alimentar do alimento cárneo. Este é o plano, o estilo de vida, o estilo alimentar original de Deus para os seus filhos. O comer a carne surgiu como um alimento de emergência após o dilúvio, mas Deus quer tirar os seus filhos deste alimento de emergência e fazer com que nós voltemos ao regime alimentar original, quando vamos deixar os animais em paz, não tirar a vida dos animais. Eu quero ler para vocês o que está neste livro, A Ciência do Bom Viver, na página 295. Aqui nós lemos: a fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do homem. Aquele que criou o homem lhe compreende as necessidades, designou a Adão o que ele devia comer. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Gênesis 1, 29. Ao deixar o Éden para ganhar a subsistência, lavrando a terra sob a maldição do pecado, o homem recebeu também permissão para comer a erva do campo. Gênesis 3, 18. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Está claro isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Você pode dizer: ah, pastor, mas eu gosto de comer carne. Carne de frango, carne de gado, carne de peixe. Eu sei que você gosta, meu querido irmão. Mas você precisa perguntar o que é que Jesus Cristo gosta. Qual é o plano, qual é o regime que Deus prescreveu para você? É a vontade de Deus. Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Portanto, a sua comida e a sua bebida também tem que ser fazer a vontade do Pai Celestial. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Queridos, eu quero deixar para vocês esta orientação. A orientação que veio através da Palavra de Deus, a Santa Bíblia, e também através deste livro Ciência do Bom Viver, para que você e eu comamos e bebamos para a honra e glória de Deus. Eu dou glória a Deus, porque Ele é um Deus que se relaciona conosco, Ele fala conosco, Ele se preocupa em nos prescrever o alimento e a bebida, as frutas, os cereais, as castanhas, as nozes, tudo que é saudável para a nossa vida, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo habite e viva em nós para a glória.